Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. Eu não sei quais são dos evangelhos que você mais aprecia. Talvez você goste de todos, porque todos têm uma maneira linda de apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu olho para o Evangelho de João e vejo algumas peculiaridades que me encantam. Primeira coisa é que o Evangelho de João, ele foi escrito 40 anos mais tarde do que foram escritos Mateus, Marcos e Lucas. Por isso João traz algumas peculiaridades que são maiores do que os outros evangelistas. João tenta de todas as maneiras passar para os gregos e para os próprios judeus a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando você olha e lê esse livro, você se depara com esses detalhes. O primeiro deles, os 7 principais milagres de Jesus Cristo, eles são apresentados por João. Por exemplo, o milagre na festa de Caná de Galileia, do casamento, acontece ele é escrito somente em João. Se você vai ali para o capítulo 11, por exemplo, você se depara com outro grande milagre de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. É só ali que você encontra a riqueza, os detalhes desse grande momento entre o doador da vida e a morte. Se você começa a olhar um pouco para Cristo, você vê ali que os grandes 7 eu sou de Cristo é apresentado em João. Eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E esse eu sou, Deus divino, um Emanuel que desceu essa terra, transcende dentro do livro de João. Mas nesta manhã, eu queria que você voltasse os seus olhos para o capítulo 2, bem no finalzinho dele, os 2 últimos versos. E a Bíblia, ela diz o seguinte, versos 23 até o 25. E a palavra do Senhor diz assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus estava em Jerusalém, como diz o texto. Havia uma grande festa, a festa da Páscoa. E aqui diz assim que uma grande multidão ia até Jesus Cristo. E o texto diz assim: eles iam para ver o que em Jesus? O que? Os grandes milagres. Vejam que interessante, que eles tinham um bom motivo para ir até Jesus, sim ou não? Sim. Mas o texto de João diz assim: Jesus olhava para a multidão, mas Jesus não confiava nesta multidão. Percebeu o texto que João escreveu? Jesus não confiava naquela multidão. E o texto continua dizendo o seguinte: ele conhecia a natureza humana. Eles iam em busca dos milagres. Cristo diz assim: olha, eu aceito eles virem, porque eu estou realizando os milagres para revelar uma das ações do meu reino, o reino dos céus. Mas não é isto o principal motivo que eu quero que um ser humano me procure. Está dando para entender? E ele diz assim: eu conheço a natureza do homem. Esse Deus maravilhoso desceu à terra. Ele se revestiu da humanidade
E ele diz assim: eu chego até você porque eu conheço a sua natureza. Sabe por que você veio aqui nesta manhã? Porque Deus conhece a sua natureza, Deus conhece você, e Ele o moveu para vir aqui nesta manhã. Quais foram os motivos que te trouxeram aqui? Talvez alguns motivos sejam motivos racionais, como foram os motivos racionais que levaram aquela multidão até Jesus Cristo. Eles iam ali porque eles queriam ver para poder crer. E eles colocaram o seguinte: olha, esse é o Deus que nós estávamos esperando, esse é o Messias que a gente estava aguardando, porque nós estamos vendo os seus milagres. É interessante que o texto continua agora, como se fosse só dividido pelos escribas, pelas pessoas que escreveram a Bíblia, mas dá a impressão que há uma ligação entre o verso 25, que termina o capítulo 2, com o início do capítulo 3. E a Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Veja que coisa incrível. Cristo sai daquela multidão. Ele está agora num lugar retirado, mas dentro de Jerusalém. A noite chega e agora um homem em meio à escuridão da noite. É interessante porque João ele deixa assim, como se estivesse colocando em negrito essa particularidade do encontro. Durante a noite, Nicodemos busca Jesus. Como que ele reconheceu Deus em Cristo? Como que ele reconheceu? Porque esse Cristo fazia milagres. Porque ele faz milagres, Deus está nele. E por isso eu creio que ele é Emanuel, Deus conosco. Quem era Nicodemos? Aqui diz assim: um dos principais de Jerusalém. Nicodemos era um dos grandes líderes religiosos dessa cidade e do povo judeu. Ele pertencia a um grupo especial, os fariseus. E os fariseus tinham uma doutrina especial, e através dessa doutrina eles ensinavam, eles eram os mestres, os rabis, eles eram os grandes professores de teologia daqueles dias. Além disso, ele era um homem do Sinédrio, e no Sinédrio eram 71 homens que faziam desse grupo um grupo muito forte, um grupo especial dentro da cidade. Os homens do Sinédrio, eles precisavam ser homens ricos. Os homens do Sinédrio tinham que ter influência na cidade. Eram como se fosse um grupo de juízes da cidade. Eles tinham influência na vida econômica, na vida social, na vida familiar das pessoas diretamente. Eram homens muito influentes. E ele agora, como homem intelectual, ele chega e diz assim: eu estou reconhecendo o Senhor, eu estou vendo nas suas atitudes, eu estou acompanhando passo a passo o que o Senhor está fazendo em Jerusalém. O Senhor veio de Deus, o Senhor veio dos céus. Antes que aquele homem fizesse uma pergunta a Cristo, a Bíblia diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa frase de Cristo pegou Nicodemos no contrapé. Ele tinha ido ali para fazer perguntas ao mestre. Ele tinha ido ali para tentar, através dos milagres, reconhecer Deus, e através da razão, poder entender quem era o Emanuel, Deus conosco, o Messias tão esperado. E Cristo vem e diz assim: meu amigo, não importa a sua religiosidade,
Meu amigo, não importa se você tem graduação, tem o PhD. Meu amigo, não importa se você é um dos grandes líderes do Sinédrio, um dos maiorais, um dos principais de João de Jerusalém. Não importa o seu conhecimento de teologia, a doutrina que você vive. Não importa os 2 dias da semana que você faz jejum. Não importa as classes de estudo da palavra que você leva para o meu povo aqui de Jerusalém. Não importa isso. O que importa? Você já nasceu de novo. Você já aceitou o novo nascimento. Deus te trouxe aqui nesta manhã, meu querido, para Cristo fazer essa pergunta para você. Não importa o seu nível social, não importa a sua intelectualidade, não importa o tempo que você já foi batizado, não importa se você ensina a Bíblia, não importa se você é o pastor desta igreja, não importa se você é um dos líderes desta igreja, não importa a sua influência política que você exerce na cidade de Curitiba, não importa a sua condição social, se a sua família é linda ou não, não importa. A pergunta de Deus para a tua vida nesta manhã é o seguinte: você já passou pelo novo nascimento? A sua cosmovisão, a sua vida já foi transformada pela água e pelo Espírito. E é incrível porque no verso 7, veja o que Cristo faz. Cristo não deixa muito tempo para Nicodemos pensar. E ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos chegou ali para ver as questões políticas e sociais pelas quais o reino de Deus deveria ser restaurado naqueles dias em Jerusalém, segundo ele. Ele foi ali achando que pela sua influência, Cristo talvez pudesse dar uma abordagem melhor a quem eram os fariseus e o pessoal do Sinédrio. Mas Cristo insiste em perguntar para ele: meu amigo, você já nasceu de novo? Você já passou pelo novo nascimento? Eu não tenho nesta manhã tempo para estudar com você as naturezas desse novo nascimento. Esse capítulo 3 é fantástico. Eu desafio você a olhar para ele e pedir iluminação do Espírito Santo, para que você entenda todos os processos do que Cristo está querendo dizer para Nicodemos naquele dia, naquela noite, e quer dizer para a tua vida hoje em pleno século 21. Não importa se você é da geração moderna, não importa se você é da geração pós-moderna, não importa se você é ligadaço aí nas questões tecnológicas, nas redes sociais. A pergunta vem para a minha vida hoje, não importa onde eu esteja. Sabe a minha preocupação? A minha preocupação, querido, é que talvez para Nicodemos ele tenha procurado Jesus na calada da noite, na escuridão da noite. Talvez por temor aos seus amigos que compunham o Sinédrio, que o veriam procurar Jesus Cristo. Talvez porque ele queria exclusividade numa palavra e a multidão não deixava ele ter essa exclusividade. Mas o que me preocupa é que quando eu olho para Nicodemos, eu vejo que a vida dele estava tão escura quanto aquela noite densa de trevas que ele escolheu para conversar com Jesus Cristo. Como que você entrou aqui nesta manhã? Com um sorriso nos lábios, com a paz do coração, com a certeza da salvação, com a certeza que você foi transformado pela água e pelo Espírito de Deus, e aonde você hoje, na sua visão, você olha para a sua vida e diz o seguinte: eu não sou desse mundo, eu não sou da história, da cultura dessa terra, mas eu sou cidadão dos céus. No verso 25, a palavra de Deus diz assim, que Deus, através de Cristo, Ele dizendo: eu, Jesus Cristo, conheço a natureza humana.
Por que um novo nascimento? Porque no livro de Romanos nós estamos cheios de textos bíblicos através da pregação de Paulo. E nós sabemos que por uma só pessoa, ou por um só casal, entrou o pecado no mundo. E depois desse pecado, todos nós já nascemos em pecado. E todos nós precisamos da glória e da graça do nosso Senhor Deus. Todos. Nós nascemos com a natureza caída. Nós nascemos já ligados à família humana. Quer aceitemos ou não, pertencemos a uma família humana. Mas é no novo nascimento que nós somos adotados pelo Espírito Santo. E é no novo nascimento que você ganha uma nova família. E você deixa, entre aspas, a família humana. E você aceita a família celestial, a família de Deus. Eu olho para um segundo ponto e vejo o seguinte. Eu vejo que Deus diz aqui, através de Cristo, no verso 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Queridos, Jesus não disse aqui que se você for um metodista, você vai ter o passaporte para entrar no reino dos céus. Cristo não disse aqui que se você for um batista, você vai ter o passaporte para entrar no reino dos céus. Cristo não está dizendo aqui se você é um católico, se você é um assembleiano, se você é... Não importa. Ele não diz aqui que a religiosidade de Nicodemos o levaria para o céu. O que ele diz? Que nós deveríamos fazer para podermos ver o reino de Deus. O que ele diz? Passarmos pelo novo nascimento. Nicodemos, para ser um fariseu, já tinha sido batizado. Para ser um ministro da palavra em Jerusalém, ele já tinha passado pelas formalidades do cerimonial. E Cristo vem e diz assim: você já participou da cerimônia, mas você já tem um novo coração, você já aceitou através de Deus uma nova natureza. E aqui, por favor, veja no texto, no verso 31, o que Cristo diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu, quem veio do céu está acima de todos. Veja que coisa impressionante. Como que aconteceria esse novo nascimento? Na minha própria vontade, daqui de dentro para fora, é assim? Aqueles assim, o que vem do alto, que vem do céu. É através do Espírito Santo, é através do poder de Jesus Cristo e da ação do Deus Pai, é que acontece esse novo nascimento, essa conversão de coração, essa transformação de caráter, essa transformação de desejos. Será que nós estamos alcançando? Você já alcançou esse novo nascimento? Cristo é bem claro. E ele diz aqui, voltando os olhos novamente para o capítulo 3, aqui no verso 5, ele diz assim: você não está entendendo, Nicodemos? Porque, queridos, quando você estuda os evangelhos, quando você se aproxima de Jesus Cristo, o que é insano talvez para você, o que seja loucura para você, não é loucura para o cristianismo. E Cristo vem e diz assim: olha, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, um homem racional, ele diz assim: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vejam como ele reagiu. Ele ficou imaginando: será que eu vou ter que voltar ao ventre de minha mãe? E ao mesmo tempo Cristo vem e diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Água, símbolo do Espírito Santo, mas também símbolo de
purificação. A água te purifica, a água te limpa, a água faz com que você veja dentro de você mesmo com a limpeza, através da ação também do Espírito, as suas necessidades. Você consegue se encontrar com a limpeza e perceber que você precisa tirar do seu coração, através do poder que vem do alto, o pecado. E por isso há arrependimento. E por isso você vai à confissão a Deus. É por isso que você se entrega. E quando você desce as águas estão te purificando. Veja o que diz aqui no verso anterior de João, no capítulo 1. Vejam aqui no verso 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batizava com água, arrependimento. Quem batizava com água antes de Cristo? João Batista. E o batismo foi reconhecido por Jesus Cristo, porque ele procurou João Batista para ser batizado por ele. Mas aqui vem uma outra colocação de Cristo. Além da água que nos purifica, além da água que nos leva até Cristo, pedindo a Ele perdão e arrependimento dos nossos pecados, eu vejo aqui o Espírito. E através do batismo do Espírito se completa o novo nascimento. E o que é ser batizado pelo Espírito? Eu estou resumindo bem, eu queria estudar com você nesta manhã. Ezequiel capítulo 36, veja aqui. Ezequiel capítulo 36, versos 25, 26 e 27. Veja o que diz a Bíblia. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Queridos, vejam que texto lindo. Eu poderia colocar aqui vários textos, mas esse texto de Ezequiel, ele diz muito bem a ação do Espírito no meu coração, na minha vida, na minha mente. E aqui diz assim: e tirarei do seu coração a pedra, e colocarei no seu coração um coração de carne. Quando há um novo nascimento, Deus tira da minha mente a visão da cultura pela qual eu vivo. O meu gosto, os meus desejos, as minhas escolhas, as minhas decisões começam a ser outras. Os valores são modificados, porque eu não sou mais um cidadão da terra, mas eu sou um cidadão do céu. Os meus valores não são mais os valores da terra, mas os meus valores são os valores do céu. O meu caráter não é mais voltado à ética simplesmente social ou à ética política desse mundo, mas é uma ética cristã, aonde os valores do céu, amar aqueles que não me amam, perdoar aqueles que não me perdoam, essa ética do céu começa a fazer parte da minha vida. E a minha cosmovisão do mundo, ele é completamente transformado. Eu olho para a família e vejo a família com a ótica do céu. Eu olho para a minha sexualidade e vejo a minha sexualidade com a ótica do céu. Eu olho para o meu trabalho e vejo a influência e o envolvimento do meu trabalho com o envolvimento do céu. Eu olho para o meu semelhante e vejo o meu semelhante um cidadão do céu. Eu venho para a comunidade onde eu louvo ao Senhor e adoro a Ele a cada culto, e vejo essa comunidade como uma comunidade do céu. Eu olho para minha esposa e a vejo como uma mulher do céu. Eu olho para o meu coração e digo: meu coração só pensa e só vive com as coisas do céu. Passei eu por esse novo nascimento. O Espírito de Deus já mudou a sua vida e a minha. Eu olho para o texto e vejo a influência dessas frases para Nicodemos. Quando você vai andando e você vê ali à frente, já no capítulo 7, há um grupo de judeus que queriam já prender a Jesus. Eles mandam os soldados falar com Jesus, e quando os soldados vêm de mãos vazias,
Quem se levanta para falar diante do sinédrio? Nicodemos. Os homens do sinédrio pedem para os soldados o seguinte: aonde está o Cristo que mandamos vocês irem para trazer preso? E os soldados dizem: Senhor, ninguém fala como aquele homem. Nós não pudemos e não tivemos coragem de prendê-lo. E os líderes do sinédrio dizem: mas por que vocês não o trouxeram? Nicodemos levanta. Ele diz assim: eu conheço aquele homem. Eu desafio vocês a irem até ele e ouvir a sua mensagem. Quando Cristo já está morto, o seu corpo estava sendo já preparado para ser levado à sepultura. Quem trouxe os ungüentos? Quem doou os ungüentos caríssimos naquela época para embalsamarem o corpo de Jesus? Nicodemos. Uma escritora renomada, Ellen White, diz assim, que Nicodemos, no final de sua vida, ele terminou pobre, porque com um novo nascimento, com os olhos voltados para o céu, Nicodemos viu que as preciosidades da vida não eram as coisas terrenas, mas um caráter renovado através do Espírito de Deus. Você pode dizer: pastor, e hoje, na minha vida, como alcançar um novo nascimento? O ano passado eu tive o privilégio de completar meu ciclo ministerial na Igreja Central do Rio de Janeiro, vocês bem sabem. E ali mais de 100 pessoas no último ano desceram as águas batismais. Eu pude contemplar ali nitidamente o Espírito Santo sendo derramado na comunidade cristã de quase 2.000 pessoas. Adriana, já no mês de agosto, me procurou e disse: pastor, eu estou aqui na comunidade central do Rio já há 6 meses. Eu quero passar pelo novo nascimento. Eu comecei a conversar com essa moça, uma senhora jovem de 25 anos de idade, bem afeiçoada. Ela disse: pastor, eu já estou no meu 3º casamento, com 25 anos. Eu tenho uma filhinha de 3 anos de idade. E o meu maior problema é a maconha. Porque desde os 10 anos eu aprendi com os meus pais a fumar maconha em família. No final da tarde nos reunimos ao lado dela, ela vem de uma família bem abastada, e ela diz: no final da tarde a gente se reunia à beira da piscina. E meu pai fazia os pequenos cigarrinhos para que a gente pudesse fumar maconha. Eu vivi minha adolescência e juventude, eu saí de casa. Eu vivi minha adolescência e juventude na Lapa, morando com uma outra menina. E depois eu percebi que não eram as mulheres que eu queria, e eu comecei a ter relacionamentos com os homens, e agora estou no meu 3º marido. A chance para a minha vida. Ainda posso ser aceita por Deus, eu posso ser perdoada por Deus. E queridos, eu vi claramente a ação do Espírito Santo modificando a mente e o coração da Adriana. E no final do ano, a Adriana desceu as águas batismais com a certeza do novo nascimento. Eu também encontrei com o Roger. O Roger chegou com mais 3 amigos, o 4º com ele. Chegaram da Lapa. O Roger, ele vivia com outro rapaz, era o seu namorado. Ele chegou: pastor, eu vi a Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro pela internet. Eu não gosto de mulheres. Eu gosto de me relacionar com homens. Mas Deus me chamou e eu encontrei a Cristo. Eu nunca imaginei conversar com um pastor. Estou aqui com você. Ele ficou 5 horas comigo no escritório da igreja. E agora em julho, cantando no coral 180 graus do Ministério Rio, participando da Escola Sabatina Jovem, o Roger me mandou um convite: pastor, agora em julho, vem fazer meu batismo aqui no Rio de Janeiro. Eu não tive condições de ir, mas acompanhei o batismo do Roger pela internet.
uma pessoa que o Espírito Santo alcançou e ele ganhou de presente um novo nascimento. Nesta manhã, eu poderia ficar aqui nesta manhã contando inúmeras experiências de pessoas que aparentemente aos olhos humanos jamais conseguiriam chegar ao novo nascimento, mas através do Espírito de Deus, esses homens e mulheres estão sendo transformados. E a pergunta de Jesus chega para você nesta manhã, para que você veja o reino de Deus, para que você esteja um dia no céu. Eu e você precisamos passar pelo novo nascimento. Você já passou por essa experiência? Você tem sentido a presença do Espírito Santo na tua vida? Eu gostaria que vocês acompanhassem a experiência dessas 6 pessoas nesse momento, ao estarem descendo as águas batismais. E o meu desejo nesta manhã é que eles possam ter passado já por essa experiência, eles possam estar sentindo o novo nascimento através do nascer da água e do Espírito. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Eu fico imaginando Alana e Elcia, que é o coração de uma mãe e de um pai vendo os 2 filhos aqui nesse lugar. Essa experiência é uma experiência única. É só quem está aqui sabe. A experiência, o sentimento que a gente tem, com a certeza da aprovação de Deus. Que Deus continue abençoando Elcia, você como pai, você, Alana, como mãe. Para que a casa de vocês continue sendo aquele oásis e continue sendo aquela paz, aquela alegria que vocês transmitiram para nós ao estarmos juntos. A água está quentinha, mas o Nicolas está tremendo aqui do meu lado. É a emoção do batismo. Por isso, Nicolas, nós vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está o Nicolas ao lado dos seus pais, do Jonatas também, seu irmão. Ele estudou a sua palavra. Ele tem honrado as cores do Clube dos Bravadores, que são as cores do céu. Os seus ideais são os ideais do coração de Jesus Cristo. O seu líder é o líder maior.
menino de Nazaré, que subia e descia as montanhas quando era menino, que completou todas as especialidades que os desbravadores hoje têm. Foi a ele que inventou as classes regulares. Por isso, nesta manhã, como ministro do Evangelho, eu batizo o desbravador, o filho de Alana e Elcio, Nicolas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Está quentinho aqui. Os dois estão preocupados com a água, mas a água está quentinha, não está, Jonatas? Senhor Deus, aqui está o Jonatas. Seguindo ao lado do seu irmão, ele também desce as águas batismais. E eles renascem para uma nova vida através do Teu Santo Espírito. Por isso, como ministro do Evangelho, eu batizo Jonatas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha lá, olha aqui. Quero deixar com vocês aqui a insígnia do desbravador quando se batiza. E que Deus abençoe vocês. Tá bom? Deus abençoe. Estaremos compartilhando agora com o batismo da Adriana. Adriana tem buscado a Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua família, Adriana, que tem estado com você em todos os momentos de sua vida. E meu desejo é que ao você estar saindo dessas águas, você possa ter certeza que o que Paulo disse no passado vai ser uma grande experiência na tua vida. Que em Jesus Cristo você seja uma nova pessoa. Que em Jesus Cristo você possa ressurgir dessas águas para uma nova vida, ao lado de sua família que você ama e ao lado de Deus. Querido Deus, aqui está a Adriana. E o Senhor mais que ninguém conhece sua vida. O Senhor conhece os desafios que ela enfrentou para estar até aqui nessas águas. Por isso o nosso desejo é que através do Teu poder ela possa ressurgir daqui para uma nova vida. E essa vida ela possa estar cercada dos amigos, dos familiares, mas acima de tudo da família do céu. Que os seus pecados nesta manhã possam ser perdoados pelo Teu sangue. Que o nome da Adriana possa estar sendo escrito no livro da vida. E que as bênçãos do céu recaiam sobre ela e sobre este momento. E é por isso, e desejando isto, que oramos como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Deus te abençoe. Gabriela tem acompanhada do seu esposo, Graciano. Estudaram a Bíblia. Eles têm grandes desafios com a empresa que eles têm. E Deus está abrindo portas para que eles possam continuar servindo ao Senhor. É um privilégio
tê-los aqui nesta manhã e compartilhar com vocês de mais um momento. A bênção no altar do Senhor para o casamento já foi alcançada. E agora, juntos, ressurgindo para uma nova vida. Que Deus abençoe você, Graciano, e a você, Gabriela. Por favor, Graciano. Querido Deus, que celebração linda estamos vendo nesta manhã. Porque não é uma pregação teológica, mas é uma experiência de vida de alguém que encontrou o Senhor Jesus Cristo, creu nele, aceitou e agora pela fé faz sua entrega nessas águas. Que o sangue de Jesus perdoe os pecados do Graciano, que a sua graça e a sua intercessão possa fazer com que a sua entrega chegue como um cheiro suave ao céu, que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Por isso oramos nesta manhã com o ministro do Evangelho, o batizo Graciano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu? Querido Deus, aceite, por favor, o coração da Gabriela. Eu tenho certeza que é uma entrega, é uma decisão que ela já tomou há muito tempo. Que através do teu sacrifício na cruz do Calvário, a remissão dos seus pecados seja completa. E através do teu amor, da tua graça e da salvação, o seu nome possa, nesse momento, estar sendo escrito no livro da vida. Por isso, como ministro do Evangelho, eu batizo a Gabriela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está entrando Lucas, com todos os seus desafios de vida, mas esse moço colocou no coração que gostaria de entregar a vida a Jesus e ser batizado nesta manhã. Eu tenho certeza que no coração do pai, o seu Airã e da mãe, Dona Antônia, existe um momento muito especial, né, seu Airã? De ver aqui o Lucas tomando a sua decisão. Seja bem-vindo aqui conosco, Lucas. Que Deus abençoe você. Luiz Gustavo é um dos líderes do diaconato da nossa igreja. E hoje ele está aqui ao meu lado, me ajudando nesse momento. Nós vamos orar, Lucas. Coloca aqui sua mão. Segura aqui. Essa aqui você vai segurar aqui. Aí. Fique tranquilo, tudo vai dar certo. Tá bem? Querido Deus, aceita, por favor, a entrega do Lucas. Tu conheces o coração dele. E aceite esse momento através do teu amor e de tua graça. Que o nome do Lucas possa ser escrito no livro da vida. Que ele possa continuar sendo um grande guerreiro. Que ao lado dos seus pais ele desenvolva a sua vida e a sua jornada até chegar um dia junto conosco no céu. Por isso, como ministro do Evangelho nesta manhã, eu batizo Lucas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Colocai-vos em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez essas águas foram movimentadas. Só foi possível isso pela Tua graça, pelo Teu amor. Só foi possível porque Teu Santo Espírito fala ao coração, nosso coração hoje. E através da Tua iluminação, através do Teu convite, nós recebemos o toque, somos sensibilizados e aceitamos o Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Mas ainda o Teu convite fica na nossa mente. Eu tenho que nascer de novo. E somente pelo nascimento novo da água e do Espírito eu poderei ver o reino dos céus. Senhor, centenas de pessoas que estão conosco nesta manhã já passaram pelas águas. Mas por favor, Senhor, toque na mente de cada um deles. E a minha também, se nós já passamos pelo novo nascimento. Senhor, por favor, se ainda não passamos pelo novo nascimento, que o Teu Santo Espírito abrace a nossa mente, transforme o nosso coração. Que esse poder que venha do alto possa penetrar fundo e transformar as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Porque, Senhor, não queremos ser simplesmente cidadãos da cultura vigente de nossa época. Nós queremos ser cidadãos do céu. Senhor, se há alguém aqui que ainda não passou pela experiência das águas, que o Senhor fale a esse coração. As águas podem aqui ser movimentadas a cada momento, no momento em que alguém quiser. Não há desculpa para ninguém deixar de vir aqui às águas. Mas te imploramos que o Teu Santo Espírito fale, exorte. E que nas caladas da noite, como Nicodemos o alcançou, que em nossa vida possamos alcançá-lo, antes que a porta da graça se feche. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre. Amém.